Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a nossa aluna, Patrícia Machado, cumprimentar o doutor Oscar Francisco Alves Júnior, que é o primeiro avaliador, segundo avaliador, doutor Jefferson Freitas, primeiro avaliador da noite. Primeiramente, quero deixar claro que é um prazer imenso estar aqui com os senhores, avaliando mais uma vez um trabalho de conclusão de curso. Repetindo a rotina que nós vivemos já por muitos anos, né, quando estivemos juntos na Estácio. Sempre gosto de lembrar também que, na Estácio não, né, na Ubra, na antiga Ubra, Estácio onde estou agora. Gosto sempre de relembrar também quando participo de uma banca dessa, e saudade do Oscar, que foi meu professor, foi meu orientador de TCC também, então, a quem eu tenho muita gratidão. E o professor Jefferson, com quem eu aprendi muito na docência ali, vendo o quanto os alunos os respeitavam e o temiam, né, doutor Jefferson? Sempre temido pelos alunos aí. Não sei se a fama continua ainda hoje, mas é algo histórico aí na Ubra, depois na São Lucas, hoje a AF Educacional, né? E cumprimentar a nossa aluna Patrícia, minha orientanda, que hoje está concluindo aí mais uma etapa, que é a prestação de TCC de uma especialização, né? Alguns anos atrás, nós estávamos juntos avaliando ela na graduação, e dizer que é uma honra também, Patrícia, ter sido escolhido como seu orientador, dizer que é uma honra e ter, de alguma forma, ajudado a construir esse trabalho. Quero comentar também a todos que nos acompanham, família aí, né, a Jéssica, a Luzia, Carol, e também a equipe do Emeron, o Antônio, e acho que é a Letícia, né, salvo engano, que tá, Letícia ou Cintia, não consegui ver o nome, que também nos acompanham. Patrícia, bom, você terá tempo de 20 minutos para poder fazer a apresentação do seu trabalho, e após esse período, será aberto para perguntas. Vou passar inicialmente para o Dr. Jefferson, como primeiro avaliador, e no segundo momento para o Dr. Oscar, como segundo avaliador. Então, a partir desse momento, sinta-se à vontade, a palavra é sua, Patrícia. Boa noite, quero cumprimentar a banca avaliadora, professor Oscar Francisco Alves Júnior, doutor e juiz de direito, qual tive a honra de tê-lo como professor na graduação e pós-graduação, o qual também foi responsável por incrementar o tema da minha monografia. Foi quem me deu uma ideia e, a princípio, seria meu orientador. Gratidão. Cumprimentar o professor Jefferson Freitas Vaz, presidente da OAB, subseção de Ji-Paraná, o qual também tive a honra de tê-lo como professor na graduação, e foi o primeiro a ouvir um esboço sobre esse tema em 2016. A minha monografia em 2017 para a conclusão do curso foi semelhante a essa monografia, e o senhor foi o primeiro a ouvir o esboço. Cumprimentar em especial o meu orientador, professor, doutor Tiago Freire Silva, o qual agradeço imensamente, que sem a sua ajuda nada disso seria possível, pelas suas orientações cirúrgicas e didáticas para a construção desse trabalho. Quero cumprimentar ainda a todos aqui presentes, as minhas irmãs Luzia, Jéssica Machado, minha sócia Carol Aparecida, cumprimentar a todos os colaboradores e professores da Emeron, em nome do Marcos Antônio, que foi quem possibilitou estarmos presentes aqui hoje. A presente pesquisa, ela está pautada na execução provisória da pena e o princípio da presunção de inocência, sob a ótica do garantismo hiperbólico monocular. E como objeto desta análise está a correlação cronológica das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente a última decisão proferida em 2019, nas ADCs 43, 44 e 54, a qual dispõe que
O cumprimento da pena será após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória transitada em julgado. A controvérsia encontra-se justamente no que se refere à eventual constitucionalidade da execução provisória da pena, a qual seria iniciada após decisão fundamentada em segunda instância, sob a possibilidade de se estar ferindo o princípio da presunção de inocência e, em contraposto, o início do cumprimento da pena após o esgotamento das vias recursais. E para o direcionamento da pesquisa foram estabelecidas duas hipóteses. A hipótese inicial estabeleceu, nos casos de execução da pena, que só poderia ocorrer após o trânsito em julgado, e a execução da pena após decisão em segunda instância. O objetivo, então, é analisar e verificar se há ou não um garantismo hiperbólico monocular na última decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a qual compõe que só poderá ser iniciada a execução da pena após o trânsito em julgado e o esgotamento de todas as vias recursais. Nesse sentido, no primeiro capítulo, será abordado o garantismo e seus aspectos históricos e conceituais. No segundo capítulo, visando estabelecer, delimitar e aprofundar sobre o assunto, as dogmáticas jurídico-penal, a essência e o nascimento do garantismo integral, defendido por Luigi Ferraccioli, até a construção do garantismo à brasileira. Então, no primeiro capítulo, sobre o garantismo e seus aspectos históricos e conceituais, há que se fazer uma breve reflexão sobre a dogmática jurídica penal. E é importante esclarecer que, ao se discutir na esfera do direito penal e todas as áreas adjacentes, como pano de fundo sempre será considerada a pena e, por conseguinte, a teoria da pena, com diversos elementos e argumentos que, a priori, busca legitimar e, no segundo plano, justificar a existência do controle punitivo, de uma forma geral. Atualmente, a legislação tem por dogma algumas características singulares que trazem seu bojo o apontamento de aspiração ao poder punitivo e a busca da aplicação da lei de um modo em que traga segurança jurídica. Em sua essência, há de se observar também dois aspectos, que é a função do controle social, que é o dever punitivo do Estado, e, em sede de matéria penal, impor-se de forma efetiva a ideologia de defesa social, que busca aplicar corretamente a sanção, de modo a defender a coletividade contra o crime, cumprindo, então, a função social da pena. No segundo ponto, fala sobre aspectos fundacionais da criminologia crítica. Pois, superada a dogmática jurídica penal, é importante analisar a criminologia crítica, pois os fundamentos da criminologia crítica, que era que se opunha à dogmática tradicional, há uma ligação ao pensamento de Luigi Ferraccioli na construção do garantismo integral. Sendo assim, a criminologia crítica teve um papel importante no direito penal pátrio, trazendo uma nova visão à criminologia tradicional, questionando opiniões formadas por um positivismo criminológico, baseando-se em questionamentos e pontos de vista acerca da sanção, da aplicação da sanção, e qual seria, de fato, a sua finalidade. E, a partir de então, foram criadas teorias criminológicas que foram fontes de inspiração para o direito criminal brasileiro. Foram suscitadas ideias de eliminação do cárcere e limitação do poder punitivo estatal. Isso numa esfera teórica, quando as escolas ainda estudavam. E quando partiram para a prática, criaram-se políticas criminais alternativas, fugindo do modelo tradicional, apresentando propostas como o abolicionismo penal e o que mais se destacou, que foi o minimalismo, que foi de onde, observando, Luigi Ferraccioli criou a sua própria teoria de garantismo integral. E visava, além da intervenção mínima do direito penal, o respeito a rígidos critérios de direitos e garantias fundamentais. No capítulo 2, fiz um paralelo do garantismo integral ao garantismo à brasileira, e uma análise à essência do pensamento de Luigi Ferraccioli. Conforme tratado no capítulo anterior, no qual
conhecemos o surgimento do garantismo, há de se observar que o Instituto foi criado visando o equilíbrio entre o Estado, o poder punitivo, e o cidadão, que são os sujeitos de direito. Inclusive, o período em que se mais ganhou força o garantismo integral foi com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, chamada de neoconstitucionalismo. E neste capítulo marcou bastante a essência do pensamento de Luigi Ferraccioli, porque com a entrada do neoconstitucionalismo de direitos e garantias não só individuais, mas que atendem a todas as partes, a todas as relações, as partes que compõem a relação processual penal, defendendo-se, então, além do direito individual, também o direito coletivo. Então, para esclarecer a essência do pensamento de Luigi Ferraccioli, ele descreve 3 significados. No primeiro modelo de significado, ele fala do modelo normativo de direito, que é a função punitiva do Estado em garantia aos direitos dos cidadãos, o dever de punir. No segundo significado, ele fala de validade e efetividade, exigindo-se, então, que o magistrado, na aplicação da lei, possa fazer uma análise ao caso concreto. No terceiro significado, o garantismo parte do pressuposto de garantir de forma equilibrada a aplicação do direito, resguardando-se os direitos e tutelas e garantias fundamentais de todos os cidadãos, independente de qual seja esse cidadão, até mesmo aquele que cometeu o crime. E essa é a essência do pensamento de Luigi Ferraccioli. Em contraposto, nós temos o garantismo à brasileira. Uma das principais características e habilidades do brasileiro é apropriar-se de ideias, teorias e até mesmo de receita de outros países e aplicar no nosso país. Ocorre que, por vezes, na execução e na aplicação dessa teoria, muitas vezes ela é deturpada, desvirtuada daquilo que realmente deveria ser. Nesse contexto, observa-se que ocorreu mesmo na hora da adaptação do garantismo integral, ocasionando a criação do garantismo hiperbólico monocular em solo brasileiro. O garantismo hiperbólico monocular é uma expressão dada por Douglas Fisher para expressar que significa uma proteção exagerada e desproporcional ao réu, numa relação processual, e está interligada à impunidade, pois supervaloriza os direitos individuais em detrimento dos direitos coletivos, e colocando a vítima em segundo plano. Contrariando, então, até mesmo a Constituição Federal, pois a Constituição Federal é de garantias a todos os cidadãos. No capítulo 3, Você mutou aí, Patrícia? recentemente eu mutei. No capítulo 3, trata da execução provisória da pena e o princípio da presunção de inocência. Uma análise sob o prisma do garantismo penal hiperbólico monocular. Dentre os diversos temas atuais discutidos na esfera de direito penal e processual penal, tem-se observado em destaque as dicotômicas opiniões de juristas acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação, tanto em 2016, quanto à execução provisória da pena e as suas implicações frente à presunção de inocência, quanto na última decisão de 2019, nas ações diretas de constitucionalidade, acerca da execução da pena ser após o trânsito em julgado. Então, de acordo com os precedentes e decisões contrárias à execução provisória da pena e favorável ao atual posicionamento, há alguns fundamentos de juristas. Dentre eles são a literalidade do texto constitucional. Então, quem defende a execução da pena ser após o trânsito em julgado está pautado na literalidade do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, Declaração Universal de Direitos Humanos, Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto São José da Costa Rica, e no
no Código de Processo Penal. A defesa do caráter absoluto do princípio da presunção de inocência, não podendo, em hipótese alguma, ser relativizado, sendo o direito de todo cidadão independente do ato que cometeu. No segundo momento, sobre os principais argumentos daqueles que são favoráveis à execução provisória da pena, estão: os recursos extraordinários e especiais não possuem efeito suspensivo, e não é razoável aguardar o seu julgamento para iniciar a execução da pena. Se não possui efeito suspensivo, o efeito é devolutivo, então deveria se iniciar a pena de imediata após condenação em segunda instância. A efetivação jurisdicional, pois aguardar o decurso do lapso temporal ataca a efetividade jurisdicional no que tange ao período, ao lapso temporal que deverá ser aguardado, às décadas que se aguardará o julgamento desses recursos, gerando-se a possibilidade de uma prescrição, como é o caso do Champinha. Outro argumento é de que não fere o princípio da presunção de inocência, pois matéria de direito, materialidade e autoria, matéria fático-probatória não é discutido após decisão de segunda instância. O que se é discutido são matérias de direito, de como se dá o cumprimento da pena, a progressão do regime de pena, e não a autoria e materialidade. No HC 126.292, que foi a decisão de 2016, que teve como ministro relator o Teori Zavascki, ele fez uma fundamentação pautada em uma pesquisa que ele levantou sobre todos os julgados de sua relatoria. De 167 julgados, 36 foram providos, sendo que de 36, 30 tratava-se da progressão de pena em crimes hediondos, e sendo que, excluindo esses, que poderiam ser resolvidos por HC, foram providos menos de 4% dos casos. Ou seja, aguardar o decurso de esgotamentos de vias recursais leva à procrastinação. Outro argumento é da mutação constitucional defendida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o qual dispõe que é permitido uma interpretação da literalidade da Constituição Federal ao ser aplicada no momento atual. Então, para concluir, a presente pesquisa tinha como escopo central analisar a eventual presença de influências do garantismo hiperbólico monocular nas decisões firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente na última decisão que foi proferida em 2019, nas ADCs 43, 44 e 54, que exige o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, devendo-se respeitar o esgotamento de vias recursais. E uma análise à execução provisória da pena versus o princípio da presunção de inocência. E como forma de atingir os objetivos traçados e aprofundar ainda mais sobre o tema, foi necessária uma análise de cunho epistemológico, razão pela qual foram feitas breves considerações acerca da dogmática jurídica penal, as teorias criminológicas, a criminologia crítica e o surgimento do garantismo integral até a composição do garantismo penal hiperbólico monocular. Nesse contexto, ficou evidente que a execução da pena após o esgotamento das vias recursais guarda semelhança com o garantismo hiperbólico monocular, pois exaurir todas as possibilidades de decisões recorríveis, ainda que os recursos possuam efeito devolutivo e não suspensivo, atende somente aos interesses do réu, pois sabe-se que a matéria fático-probatória faz coisa julgada em segunda instância, precluindo indistintamente a possibilidade de ser analisada em instâncias superiores, relacionada à materialidade e à autoria. Cria-se descrédito à efetivação do poder punitivo estatal, gerando sensação de impunidade aos cidadãos e penalizando duplamente a vítima. Outro argumento é da prescrição da pretensão punitiva. Pelas décadas que levam para serem julgados os recursos, há uma grande possibilidade da prescrição.
Além do mais, a Constituição Federal não é só composta pelo princípio da presunção de inocência, tem que ser observado o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, do devido processo legal e tantos outros que devem atender ao equilíbrio da relação processual, e atendendo ainda indistintamente a todos envolvidos nessa relação processual. Sendo assim, é necessário garantias para o réu, para a vítima, e a possibilidade do Estado efetivamente cumprir com o seu dever punitivo, sendo que o contrário disso pode sim ser considerado um garantismo penal hiperbólico monocular. É isso, Patrícia. Muito bem, encerrada então a apresentação do trabalho pela avalianda Patrícia Machado. Eu quero de pronto já passar a palavra ao primeiro avaliador, Dr. Jefferson Freitas Vaz, para que ele possa fazer os apontamentos e as perguntas que ele julgar necessárias. Obrigado, Dr. Tiago, presidente dessa banca. Eu estou aqui passando um filme na minha mente, e quem está proporcionando isso, sem dúvida nenhuma, foi a doutora Patrícia, ao ter me feito esse convite. Fico muito honrado e agradecido, porque por estar ao lado de vocês, e mais ainda ao lado do doutor Oscar, também colega aqui da faculdade, da instituição. Então, é uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês. Cumprimentar aí o Marcos Antônio, em nome do qual quero estender meus cumprimentos a todos da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, e cumprimentar a doutora Jéssica, né, que também faz parte, está aqui acompanhando. Acho que a Carol saiu, né, tinha também a doutora Carol, Bem, com relação ao tema, Patrícia, eu fiz aqui algumas perguntas e eu acho que veio até a calhar, porque como não é a minha área de especialidade, então acho que essa parte vai ficar para o doutor Oscar. Então eu vou iniciar aí pelos institutos, aquelas perguntas básicas. Depois o doutor Oscar com certeza vai conseguir se aprofundar mais quando chego aí nessa questão das ADCs. O que é o minimalismo penal, doutora Patrícia? Intervenção mínima do Estado, do poder punitivo do Estado. O Estado se diminuía a partir do garantismo integral, idealizado por Luigi Ferraccioli. O Estado possui o poder punitivo e os cidadãos são pessoas de direito. Há uma combinação, há um equilíbrio por aí. E no minimalismo, a ideia para se estabelecer esse equilíbrio foi de diminuir o poder do Estado, a intervenção mínima do Estado. A idealização de início foi essa, de estabelecer-se o equilíbrio pela intervenção mínima. Aproveitando que você mencionou aí o garantismo de Ferraccioli, né? Por que no seu trabalho você disse que ele foi aplicado de forma distorcida em nosso país? Em alguns momentos, ele é aplicado de forma distorcida, porque depende da interpretação de cada um. E, conforme a pesquisa, na última decisão do Supremo Tribunal Federal, eu, como opinião pessoal, acredito que foi aplicado o garantismo hiperbólico monocular, porque ele resguarda apenas os direitos do réus, porque diante de uma decisão que pode haver uma prescrição da pretensão punitiva, ou seja, nem a aplicabilidade da sanção por conta do decurso de prazo, beneficiará somente ao réu e punirá duplamente a vítima. Então, não resguarda os direitos da vítima e passa uma sensação de impunidade também à sociedade. Por que no seu trabalho você também diz que o garantismo hiperbólico fere os ideais da lealdade processual? Como? O garantismo hiperbólico, lá no seu trabalho, tem uma frase dizendo que fere os ideais da lealdade processual.
da lealdade processual, porque a Constituição Federal estabelece o nosso direito pátrio, ele protege todas as partes envolvidas na relação processual. Então, a aplicação do garantismo hiperbólico monocular, que visa resguardar apenas os direitos do réu, ele está sendo desleal às outras partes que compõem a relação processual. Ouvindo a sua conclusão, veja se eu estou certo. A sua conclusão é totalmente contrária às ADCs 43, 44, 54, é isso? Sim, não é propriamente dita as das ADCs, mas a decisão em que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 43, 44 e 54 no ano 2019. No trabalho eu exponho uma linha cronológica de decisões do STF. Até 2009 era possível a execução provisória da pena. De 2009 a 2016 não foi possível, graças a uma mudança de entendimento jurisprudencial. E de 2016 a 2019 era possível a execução provisória da pena. Inclusive, o meu trabalho da graduação falava sobre esse assunto, sobre a HC 126.292, e após a decisão de 2019, que foi por meio da decisão dessas ADCs, é que se tornou necessário aguardar o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas, se após decisão em segunda instância, que é uma decisão fundamentada, que faz coisa julgada de matéria de fato e provas, fático-probatória, por que é necessário aguardar o decurso de prazo de recursos com efeito devolutivo e não suspensivo? Quem se beneficiaria de uma decisão desta forma? É claro que há quem defenda a literalidade da Constituição Federal, mas eu sigo o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, que defende que existe e que é necessário, em alguns momentos, a mutação constitucional, aplicar, em caso concreto, aquilo que está descrito na lei. Então, há uma decisão fundamentada em segunda instância, necessário se faz o início da execução da pena. Só para finalizar, Patrícia, eu achei interessante também na sua conclusão que você, ao mencionar o princípio da inocência, você citou dezenas de outros que se sobrepõem a este princípio. É esse que é o entendimento do ministro Luiz Barroso? Seria isso? Não, e nem o meu entendimento, não é no sentido de se sobrepor, mas que deve ser observado, além do princípio da presunção de inocência, que é o princípio base da última decisão do Supremo Tribunal Federal, deve ser observado outros princípios como proporcionalidade e razoabilidade, tanto da duração do processo, quanto da aplicação da pena, quanto no envolvimento das partes, e também o devido processo legal. Então, é um conjunto de princípios que deve ser analisado, e não só priorizado o princípio da presunção de inocência. Maravilha, Patrícia. Estou vendo que o meu horário já terminou aqui também. Quero te agradecer por essa aula, tá? Obrigada, professor. Isso, a honra é toda minha. Isso, com certeza, a gente conhece muito bem que tem a mão do professor, doutor Tiago aí, que a gente, dando o seu trabalho, a gente percebe esse cuidado que ele tem na condução. E a sua dedicação, o seu estudo e a sua apresentação. Depois, eu vou lhe enviar o seu trabalho, que eu fiz algumas correções de erro material, tá? A vírgula que faltou, e que aí você possa deixar o seu trabalho mais impecável ainda, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, parabéns, Patrícia. Devolvo a palavra ao presidente da banca. Obrigado, professor Jefferson, aí, pelas ponderações, pelas perguntas que ajudaram até a elucidar alguns pontos que a Patrícia acabou deixando meio que omisso na apresentação, mas que agora ela pôde, de uma forma brilhante, se aprofundar um pouquinho mais nesses pontos. Quero agora passar a palavra ao segundo avaliador, Oscar, para que ele possa fazer as perguntas, as ponderações que entenderem oportunas. Ok, boa noite a todos. É uma honra estar aqui participando com o Dr. Tiago, também com o Dr. Jefferson, desta banca da Patrícia,
muito me alegra e me honra estar aqui participando com todos vocês, por vários motivos, né? De estar na companhia de diletos amigos e também de uma matéria que me agrada muito, como a Patrícia até comentou, dei uns palpites jurídicos em sala de aula, né? Mais provocativos, né? Que sempre tem alguma coisinha assim que a gente pode ter um tema que você fala, puxa, já domino isso daqui, né? Mas de repente você coloca um temperozinho ali e dá um outro sabor, né? Você fala, que interessante ficou isso aqui, né? Então eu achei assim que esse ambiente todo aí me alegra muito de estar aqui. Mais uma vez, eu já tinha apresentado minhas escusas antes da gravação, mas até registro aqui agora durante essa gravação, que houve os problemas técnicos aí e logísticos e mais uma coincidência de um monte de coisa que o Antônio Marcos já deve ter apresentado, né? Mas fica aqui mais uma vez meu pedido de desculpas, não era meu interesse, minha intenção de que atrasássemos o trabalho, mas foi totalmente alheio à minha vontade mesmo. Patrícia, parabenizo você por ter concluído, né? Esses dias eu estava comentando numa outra banca, na pós-graduação da Emeron, a pessoa tem a possibilidade de concluir, mas não fica com certificado de especialização, né? Mas valeu a pena pelo conteúdo, pela interação jurídica durante os meses de aula. Mas o objetivo é apresentar o TCC, né? E assim, aproveitando que hoje foi dia de jogo de Copa do Mundo, né? É legal assistir o jogo, mas quando não sai gol, fica sem graça. Você fala, jogou bem, mas ficou 0-0. Então todo mundo quer que ganhe, né? Que seja de 1-0. Então a mesma coisa acontece na Emeron. A pessoa às vezes fica lá meses, mais de ano, e não fala, acabou tudo bem, mas não fez o gol, né? Então hoje você está tendo a sua oportunidade de fazer o seu gol, né? Que é apresentar o TCC. Parabéns por isso daí. Obrigada. E o trabalho ficou interessante, assim como, aproveitando a última fala do professor Jefferson, seria interessante fazer uma revisão, né, do texto. É que na hora da empolgação ali, às vezes alguma coisa passa, né? Você vê que tem umas partes assim que você fala assim, esse aqui é para uma... E continua a frase, né? Eu imagino, deve ser para uma pesquisa mais aprofundada, alguma coisa assim, né? A frase assim, correndo, você entende o contexto, né? Falta uma palavrinha, então dá uma lida agora com calma, ou até pede para outra pessoa ler, e ele vai identificar isso daí. Por exemplo, lá na conclusão mesmo, né? As partes dos nossos textos mais lidos, se você fizer uma pesquisa aí, são a introdução e a conclusão. E essas duas aí chamam muita atenção. Por exemplo, na conclusão sua, tá lá assim, é que eu não lembro a frase de cabeça completa, mas era assim, ora entendo constitucional e ora entendendo como inconstitucional. Então você vê ali que dá para entender a frase, né? Mas assim, eu acho que você quis dizer, ora entendendo tanto na primeira quanto da segunda, né? Então dá uma ideia que você falou na primeira pessoa e depois aí você já usou uma outra figura, um gerúndio, alguma coisa assim. Mas é coisa que você precisa rever ali no texto, né? Mas eu achei assim que a ideia toda ficou bacana, ficou legal, juntar aquela proposta que você tinha do texto de falar sobre a questão da execução provisória, a questão do princípio da inocência, que já juntou duas coisas aí que já ficou bem interessante, né? Junto à execução provisória da pena, junto à presunção de inocência, e mais a questão desse olhar, né, do garantismo, tanto do integral quanto do hiperbólico monocular.
Então, todas essas questões aí, elas vão dando um colorido, né? Diferente. Minha sugestão, além, eu estava falando uma coisa, que eu tô passando uma semana meio ruim, que negócio de tosse aqui, às vezes eu começo a falar uma frase e aí esqueço, né? Eu ia falar, na verdade, na hora do texto, que eu falei da correção do texto, ia falar também da palavra, da questão oral, né? Eu estava falando do escrito e ia falar do oral. Quando você fizer outras apresentações, você se soltar mais. Esse é um tema, ele é um tema que, para quem é da área penal, ele já está acostumado. Então, mesmo que você fique um pouco engessada na leitura de um texto que você preparou, ele não vai ter muito problema. Mas se você fala para alguém que é da fora da área, um tema super legal pode causar um desinteresse, entendeu? Daí você fala, pois você vai para um evento e fala lá para pessoas que são da área civil, da área trabalhista, criminal, mais variado, administrativo. E a gente tem aquela tendência, assim, né? Pelo menos eu, de falar assim: já ouvi muito de criminal, eu vou lá olhar no civil, eu vou olhar um trabalhista lá, né? Vou dar uma sapiada lá. E aí, quando você pega a pessoa expondo assim, com aquela desenvoltura, opa, fala, vou ficar por aqui, vou ouvir esse assunto, mesmo que não seja da sua área. Então, assim, sugiro que você continue estudando essa temática e vá se soltando na fala. Você preparou um texto, não tem problema, tanto para fazer a apresentação por videoconferência como agora, ou para fazer até presencial, não tem problema. Prepara o texto ali, se dá um negócio, um apagão, qualquer coisa, você recorre ali ao texto, né? Não fica ali parado. Mas ele não pode ser o seu único recurso, né? Ele tem que ser um dos recursos. Seria assim, igual um lutador. Ele vai para fazer um soco. Mas se ele quebrar o braço, ele vai chutar. Então você tem que falar assim: eu vou levar o texto. Mas se o texto molhar, cair café, sei lá, o ventilador jogar as folhas, sumir tudo, ou tá no computador, deletou, você ainda tem alguma outra coisa, palavras-chave, né? Então, assim, não amarrar totalmente no texto. Mas eu sei que a gente não resiste à tentação. Você preparou o texto, a tentação de ler é muito grande, né? Mesmo que ninguém esteja vendo você ler ali, mas você vai ler, não tem jeito não. Mas eu estou falando isso aí só como sugestão, tá? Porque quem vê o texto do seu trabalho, no mínimo por curiosidade, vai te perguntar: ô Patrícia, o que é aquele negócio mesmo lá de hiperbólico, de monocular? Fala isso, fala isso. Então, você vai ter chances de sempre dar uma fala ali, né? E vai alimentando a curiosidade das pessoas. Então, por isso que eu estou falando dessa questão de se soltar mais. É, eu penso assim, da minha parte, o que eu gostaria assim de ouvir sobre a sua temática, você já falou no texto, né? Eu tô satisfeito ali com o que você expôs, né? Faço assim acompanho o professor Jefferson nessa questão que você tem que dar uma revisada ali no texto, que é importante, para depois a gente fazendo a publicação, deixar disponível no banco de dados da Escola da Magistratura, para os próximos pesquisarem, e até os externos, tanto os próximos alunos, quanto também o público externo, que quiser ter acesso, né? É bem bacana isso daí. Professor Tiago, eu não tenho perguntas, são mais essas considerações mesmo. Muito bem, então, minha primeira banca pela Miron, mas o que a gente vai poder liberar agora com relação à aprovação do trabalho. É isso, né, Tônia? Isso. Isso, né? Aí, nesse momento, a Lidiane vai criar uma sala para vocês se dirigirem até essa sala. Eu fico aqui, vocês vão deliberar sobre a aprovação dela, em seguida a gente volta. Vocês voltam para essa sala novamente, beleza? Ok.
Tá mudo o seu áudio, Tiago. Bom, todos de volta. Bom, a banca deliberou e, no primeiro momento, quero ressaltar mais uma vez o que já havia se dito aqui, que é com relação à qualidade da pesquisa, né? Parabenizar a Patrícia aí pelo trabalho, pela organização, pela estrutura, um trabalho que ela foi conseguindo casar os assuntos, trazer uma sequência lógica, e isso foi bem interessante, né? A apresentação, a Patrícia começou um pouquinho nervosa, e a gente até entende a situação, né? Porque aguardou um pouquinho ali, foi aquela ansiedade foi crescendo, mas depois de alguns minutos ela acabou superando essa ansiedade, se soltou, respondeu muito bem as perguntas que foram feitas aí pelo Dr. Jefferson. Foram feitos alguns apontamentos, Patrícia, que é alguma coisinha que você precisa fazer, o ajuste, uma revisãozinha, mas nada que afaste o brilho do seu trabalho. Então, levando em consideração tudo isso, a banca deliberou pela aprovação com a nota 10. Parabéns, Patrícia, parabéns, Sr. Jefferson, parabéns, Oscar. O Jefferson quer usar a palavra aí? Fique à vontade, doutor. Parabéns. Bem, eu só tenho que ressaltar, na verdade, eu fico muito feliz de estar participando dessa banca com profissionais de peso, e quando eu digo profissionais de peso, doutor Tiago, doutor Oscar, doutora Patrícia, não posso deixar de mencionar o Antônio aqui, pessoa magnífica, maravilhosa também. E, nossa, eu estou muito feliz de estar hoje aqui participando dessa banca. Te agradecer, Patrícia, essa felicidade que está me proporcionando, eu devo a você. Como eu disse, tenho um carinho muito especial por todos esses profissionais, e saber que eu fiz parte dessa sua banca. A gente vai acompanhando a trajetória acadêmica, e olha, até numa especialização, ainda mais na Escola da Magistratura, é uma honra muito grande. E o seu trabalho, olha, estava até comentando com os professores lá, eu comecei a ler, eu não queria parar de ler, porque estava realmente assim, instigante, tá? Então, parabéns mais uma vez. Parabéns, Patrícia. O microfone está desligado. Isso, parabéns, Patrícia. Eu não sei qual que agora, se a gente já encerra, se tem mais algum apontamento aí, Antônio, para fazer. Patrícia, quer fazer outra palavra? Só agradecê-los, agradecer a presença de todos, agradecer a banca avaliadora, a todos os professores, e dizer que vocês foram escolhidos a dedo, realmente, todos têm influência na construção desse trabalho. Tanto o professor Jefferson, em 2016, quando me avaliou no TCC1, e depois me emprestou doutrinas para eu fundamentar nessa construção da monografia, o professor Oscar Júnior, que falou, eu dei um palpite para que ela pudesse desenvolver talvez algum outro tempero a mais ali na monografia, e fez toda a diferença. É incrível o sabor que deu esse garantismo hiperbólico monocular. Eu sou fascinada pela matéria, pelo assunto da execução da pena, o princípio da presunção de inocência, e eu fiquei encantada com o garantismo também, com o estudo aprofundado ao garantismo. E agradecer, em especial, o meu orientador, que sem a análise, sem a didática, sem o acompanhamento dele, que eu sei que a vida é corrida, eu não teria conseguido mais essa conquista na minha vida. Muito obrigada a todos. Valeu. Muito bem. Doutor Tiago, aí amanhã a gente vai criar o seu usuário externo, não sei se o senhor conseguiu fazer isso hoje. Não, Antônio, eu não consegui